Que o Steam Deck fez história, isso todo mundo já sabe. Mas será que vale a pena comprar ele em 2025 ou você tem que esperar sair um Steam Deck 2 ou até mesmo o Nintendo Switch 2, já que é um console consideravelmente antigo, ainda que seja muito funcional. Bom, eu tô aqui para te ajudar, roda a vinheta. E aí, tudo bem? Como é que você tá? Luizão aqui. Voltei a gravar vídeos para vocês, espero que vocês gostem. E hoje eu vim ajudar vocês com uma questão bem importante. Eu sei que muita gente quer comprar o Steam Deck, eu sei que muita gente fica de olho nele. É um console que às vezes é até um sonho de consumo para algumas pessoas. Para mim era, por exemplo. E depois de passar pelo Steam Deck LCD, Steam Deck OLED, ROG Ally, o branquinho, e o ROG Ally X, eu voltei para o Steam Deck LCD por alguns motivos e hoje eu quero ajudar você a entender se vale a pena comprar esse console portátil ou ir para um Switch 2 ou de repente ir para um ROG Ally X ou esperar sair um modelo novo, comprar algum chinês, por exemplo. Eu espero que eu consiga ajudar vocês com a minha experiência. Bom, vamos analisar agora o cenário de 2025, né? A gente já passou aí da metade do ano, então a gente tem o Steam Deck, que é um modelo um pouquinho mais antigo, e a gente tem no momento Legion Go S, Legion Go esse que recebeu recentemente o suporte ao SteamOS, né? A gente tem o ROG Ally X, o ROG Ally normal, que são vendidos em solo nacional, você pode comprar e ter a garantia, você tem nota fiscal, você compra direto no site da ASUS ou, enfim, em lojas do varejo aí como um todo, mas é um valor um pouco mais elevado, porque tem o imposto em cima, né? E aí você tem algumas opções, eu citei aqui mais ou menos essas três opções principais para quem quer ter acesso ao SteamOS, e a gente tem de lado ali o Nintendo Switch 2, que é um console bem recente, né, que lançou aí pouco menos de 2 meses, e a gente tem um cenário ali um pouco diferente, tá? Eu vou falar para vocês qual que foi a minha experiência, tá? Eu vou contar para vocês por que eu comecei a entrar no mundo de portáteis. Bom, eu trabalho de casa, né? Eu tenho uma televisão na sala, eu tenho um PS5 Pro ali na sala, e cara, eu não jogava muito, né? Na real, a vida adulta ela é complicada, ela meio que mastiga um pouco o nosso tempo. E aí quando chegava no final do dia eu tava um pouco cansado e eu sentia falta de jogar no finalzinho do dia ali, ou então entre uma hora do café e outra aqui no trabalho. Então eu comecei a sentir necessidade de ter um console portátil. Ah, inclusive eu cheguei a usar um pouco o PlayStation Portal, né? PlayStation Portal, eu acabei vendendo ele, não fiquei nem 2 semanas com ele, porque realmente a latência, a queda de conexão quando você troca de um cômodo para outro, e olha que eu tenho uma rede mesh aqui, ainda assim não foi legal para mim, minha experiência não foi bacana, decidi vender. E aí eu fui e comprei um Steam Deck OLED, que é uma tela sensacional, uma bateria um pouquinho melhor que a do Steam Deck LCD. Não vou trazer dados aqui, o meu canal ele é muito mais focado de uma forma simples, sabe? Passar informação de uma maneira um pouco mais consumidora do que uma maneira um pouco mais analista, né? Então, o que acontece? Eu decidi comprar o Steam Deck OLED, comprei usado na OLX, né? Comprei na época, se não me engano, por R$4.000, por aí. Um Steam Deck de 512 GB. Gostei muito da experiência, tem uma bateria bacana, ele tem um desempenho razoável, consegui rodar vários jogos ali. Eu tive alguns engasgos em jogos um pouco mais pesados, quando mal configurados, eu acredito eu, e basicamente me atendeu bem. Só que eu realmente estava sentindo um certo... Como é que eu posso dizer? Eu tava sentindo um sentimento de, poxa, eu tô com um aparelho aqui super caro e tô usando ele, sei lá, 3 vezes na semana antes de dormir, de uma maneira muito esporádica, né? E aí eu decidi vender o Steam Deck OLED, né? Decidi vender ele e ficar um tempinho sem usar nenhum. E aí foi quando saiu uma oportunidade, eu acabei comprando o ROG Ally X, né? O ROG Ally X é aquele preto que ele tem um processador muito legal, muito bacana, melhor do que o Steam Deck. Ele tem uma bateria também muito melhor do que a do Steam Deck, mas ele pecou pra mim na ergonomia. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre ele, qual foi a minha experiência com ele, e a questão do software também, do Windows e tudo mais. Eu não cheguei a botar o Basite OS, fiquei com ele pouco tempo, né? Depois eu fui e vendi ele também. E aí saiu uma oportunidade para mim no LX, eu comprei um Steam Deck LCD, né, e consegui pagar R$2.500 nele, um LCD de 512 GB, um Steam Deck em perfeito estado, funcionando muito bem. Claro que de primeiro eu senti um impacto na questão da tela e tudo mais, só que ali eu acho que eu encontrei o match perfeito. Eu encontrei um aparelho que era, sei lá, quase 50% mais barato do que eu estava usando antes,
né? E é um investimento relativamente baixo em questão de PC portátil, né? E assim, cara, agora ele me atende muito bem, eu tô com ele aqui, ele tá usando até uma case da... Eu esqueci o nome dessa... Ah, tá aqui, ó. Uma case da JSOX. Vou deixar o link dela e do console também na descrição. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Pá. Dá pra ver, né? Muito boa, tá? É uma case que você praticamente elimina a necessidade de ter uma case igual a que vem no próprio console, aquela case que parece um estojo, sabe? Porque aqui é o seguinte, você tá jogando ele na rua e tudo mais. Pera aí. Você tá jogando na rua e aí você quer guardar na mochila, você só faz isso aqui, ó. Ó. Fechou. É isso. Eu particularmente não uso mais o estojo dele. Gosto bastante. E aí, cara, fiquei usando o Steam Deck LCD. E aí comecei a jogar bem mais, comecei a pegar umas promoções ali na Steam. E, cara, são pouquíssimos jogos, ainda mais com algumas ferramentas que a própria comunidade da Steam divulga muito, né? Porque a comunidade da Steam é uma comunidade muito grande, é uma comunidade que tem um senso de ajuda um ao outro muito grande. Então a galera que tem o Steam Deck, que é em sua maioria maior do que a galera que usa o ROG, o Legion Go e tudo mais, é uma galera que cria, por exemplo, o Deck Loader, tem vários outros plugins que as pessoas criam para ajudar. Então, essa é uma das grandes vantagens que o Steam Deck tem perante ao ROG, ao Legion, enfim. A questão do Legion é uma questão um pouco à parte, porque agora entraram com o SteamOS para ele, e isso vai se refletir daqui a um tempo, mas ainda assim, um Steam Deck LCD, ele é o menor investimento que você pode fazer em questão de custo-benefício, você vai gastar bem menos do que os outros, e vai ter um benefício bem parecido. Claro que a tela, por ser LCD, comparado com a tela do OLED, ou até mesmo a tela do ROG Ally, que tem uma tela, é um painel IPS LCD, mas é um painel com cores melhores, eu admito. Eu senti uma diferença, não vou mentir. Mas ainda assim, cara, me atendeu. E olha que eu sou um usuário que, assim, não era um usuário de PC Game, então eu tinha poucos jogos na minha biblioteca da Steam, fui comprando aos poucos, então já joguei nele no Steam Deck o GTA V, rodou super bem. Tem uma setinha aí chamada Lossless Scaling, que é um plugin, inclusive o Felipe do Central Deck ensinou muito bem como instalar esse plugin, explicou como funciona e ajuda muito a ganhar um pouco de FPS. Claro que existe alguns mitos por trás disso, mas de fato ele ajuda um pouco a você ter uma experiência melhor de fluidez. Então eu instalei o Lossless Scaling no Steam Deck, instalei também para jogar o GTA V, para jogar o GTA 4 e alguns jogos aí, gostei bastante. E aí, assim, vamos condensar, né, os pontos positivos, né, os pontos fortes do Steam Deck, considerando que estamos aqui no meio de 2025, beleza? Então, o preço é um dos fatores determinantes, porque ele é um custo-benefício imbatível, sabe? Porque você paga um Steam Deck numa boa oferta, você compra ele usado, por exemplo, 2.500, ou até mesmo lacrado por volta de uns 3.300 por aí. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição, dá uma olhada, ver se aquele valor que eu encontrei bate com o que você está procurando, porque eu vou procurar o menor valor e vou deixar aqui na descrição. Então, o preço do Steam Deck, ele é um grande ponto forte dele, né? Então é um console que você paga basicamente o preço de um Nintendo Switch OLED e você consegue emular o Nintendo Switch OLED, né? O Nintendo Switch no Steam Deck, mas eu particularmente não gostei muito da experiência, não é uma experiência muito fluida para jogar. Eu usei ele para jogar a minha biblioteca da Steam, sabe? Um outro ponto forte é o ecossistema do SteamOS e os Protons, né? No caso, a Steam, ela tem várias ferramentas que ela tem própria, né, de maneira autoral ali, para ajudar o jogo a funcionar melhor no seu console Steam, até mesmo no seu computador às vezes. Então, por exemplo, ela tem ali, eu esqueci o nome, cara, é pacote de... Eu vou dar um exemplo. Eu tentei rodar o Assassin's Creed Unity, eu tentei rodar ele no Steam Deck através do Ubisoft Connect, né? Tem como instalar a plataforma da Ubisoft Connect e eu consegui rodar ele, né, nessa plataforma, peguei ele bem baratinho, mas ele não rodou muito bem no Steam Deck, ficou dando engasgo, o FPS caía toda hora. E aí quando eu comprei ele na biblioteca da Steam e fui rodar ele através da biblioteca da Steam,
ele teve uma melhora, um desempenho melhor. Porque a Steam ela carrega como se fosse algumas sombras, algumas texturas em cache, né? E aí quem entende melhor pode explicar aqui nos comentários. Ela carrega algumas coisas ali já de fábrica para ajudar o seu jogo a funcionar melhor, a rodar melhor, né? Então isso é muito legal, muito bacana. E tem a questão que a biblioteca da Steam é uma biblioteca compartilhada. Então se você já era PC Game e tem toda essa biblioteca ali de 200, 100 jogos, 50 jogos, esses mesmos jogos, uma boa parte deles vai rodar no Steam Deck. E você não precisa comprar de novo. Então isso já é uma vantagem, não no Steam Deck, mas para os outros consoles que rodam Windows, por exemplo. Mas o sistema SteamOS é muito legal, eu gostei muito dele. Se eu tivesse algum console portátil com Windows, eu colocaria o SteamOS nele, ou o BaseOS talvez. Mas o SteamOS ele é um grande ponto forte, e a integração que ele tem com o Steam Deck, né? Porque embora a Valve tenha lançado pro Legion, ainda existem alguns fatores a serem melhorados na questão da compatibilidade com esse novo hardware e tudo mais. Então, cara, o SteamOS e o Steam Deck é match perfeito. E aí, colocando na prática a questão da ergonomia de todos os consoles que eu testei, não foram muitos, mas foram os principais aí do mercado. O Steam Deck tem uma ergonomia, uma pegada, vamos colocar assim, muito boa. Olha isso. Ele tem um formato muito bom, apesar de ser um pouco pesado, mas, cara, o ROG Ally, por exemplo, mesmo colocando uma capinha nele, não rolou, não gostei. Né? Não gostei, não me pegou a questão da ergonomia. Eu vejo que isso é muito comum, muitas pessoas falam que a ergonomia do Steam Deck é, cara, campeã em relação a outros consoles portáteis. Então vale considerar isso sim, tá? E aí temos a comunidade, que é um grande ponto forte também. A comunidade do Steam Deck é uma comunidade muito grande, maior do que as outras. Então a galera se ajuda, a galera coloca updates, plugins e ferramentas para melhorar a experiência com o Steam Deck. A galera mesmo se ajuda, né, sem depender da Valve. E agora falando dos pontos fracos, né, os desafios de ter um Steam Deck. Bom, vamos começar pelo hardware dele, né, que apesar de rodar tudo com uma certa facilidade, ainda é um hardware envelhecido. O chip Zen 2, que tem a tecnologia RDNA 2, ele ainda aguenta jogos AAA para 2025/2026, existe uma certa defasagem aí, e vale a pena você prestar um pouco atenção nisso. Embora eu particularmente acho que ainda vai rodar muita coisa, assim, principalmente quando você usa ali um FSR, uma tecnologia para melhorar um pouco a resolução, sem exigir muito do chip, né, do chipset, eu acho interessante. Um outro ponto, e aí é um ponto que realmente me pega muito, porque a bateria dos portáteis como um todo, falando de linhas gerais aqui, é uma bateria normalmente bem insatisfatória. É uma bateria que não dura muito, cara. Então quando você vai jogar um jogo AAA ali, por exemplo, você vai ter umas 2h30, por aí, 1h40, dependendo do TDP, né, a temperatura ali a potência do seu processador. Pode ser que você tenha, às vezes, 1h30 de jogo, 1 hora de jogo. Então tem esse problema, é um problema geral, né? O ROG Ally X melhorou um pouco isso, você conseguia ali 50% a mais ou menos, de bateria. Só que ainda existem gargalos, e eu espero que os próximos consoles resolvam isso. No momento é o que tem. Você pode levar um powerbank com você, um powerbank de, se eu não me engano, tem que ser no mínimo 20 mil mAh, e tem uma voltagem específica. Eu vou deixar aqui na tela o powerbank que funciona, e vou deixar na descrição também. Eu tenho um da Samsung que funciona bem, me rende aí pelo menos umas 1h30, 2 horas a mais de jogo. Mas ainda assim é um problema, você tem que levar né, pra rua. Então esse é um problema, é um ponto fraco, vale você considerar também. Eu tinha separado aqui falar um pouco sobre tela, mas eu acho que não é muito pertinente falar, porque a tela não é um ponto fraco, né? A tela, ela na verdade é uma característica dele. Se você comparar com outros, você vai ver ela como ponto fraco, mas a gente está falando de um console com ticket menor de valor, então ela entra meio que numa questão de características, não de ponto forte nem ponto fraco, né? A tela é realmente pior do que alguns modelos, mas os outros modelos são mais caros, então você fica meio que... Acho injusto você colocar a tela como um fator negativo aqui, né? Desde que a Valve tá fazendo o Steam Deck 2, ela tá produzindo o Steam Deck 2, e nada confirmado, e aí gera essa sensação do tipo, eu devo comprar, devo esperar, o que eu faço? Eu sou do fato que quando você compra um produto e cuida bem dele, você pode revender, então você não pode deixar de comprar um produto só porque você está esperando o próximo. Se você tem condições de comprar, você compra, cuida bem dele, bota uma capa, tipo essa capa aqui, muito boa, película,
e deixa ele em bom estado para você revender no futuro e já fazer esse upgrade aí. Então, eu acho que se for esse o teu pensamento, mas pode lançar um Steam Deck 2, pode lançar, pode, o pode, né, o que separa o pode da realidade é justamente a falta de certeza. Então, deixa o pode. E se você tem condições, compra um Steam Deck para você poder testar, ter sua primeira experiência com portátil. Tenta comprar num valor legal, vou deixar aqui o link também. E depois conta aqui a experiência que você tá tendo, né? Mas eu acho que dessa maneira não. E aí o veredito final. Se você quer um portátil para jogar sua biblioteca da Steam, não quer pagar muito, quer pagar até uns 3 mil reais num usado, por exemplo, você quer investir até 4 mil num lacrado, ou você vai no Paraguai de repente, conhece alguém que mora no Paraguai, tá trazendo de fora do Brasil, enfim. Se você tem um ticket baixo para investir, se você não joga muito no portátil, você joga mais ali na hora de dormir, ou quando vai viajar e você não viaja muito, esporádico, um uso esporádico, vai de Steam Deck. Não se preocupa, cuida bem dele, deixa ele num estado bacana para você passar para frente no futuro e comprar um upgrade, né? E para quem não é, né? Se você tá buscando uma potência máxima, entusiasta, você quer de repente rodar todos os jogos na melhor qualidade possível, você quer uma tela super, hiper, mega brilhante, porque você já tá acostumado com OLED e você quer uma coisa OLED, e você quer, por exemplo, ou melhor, você precisa de uma bateria maior, porque você viaja muito, de repente passa muito tempo fora de casa, ou você não tem um console de mesa e quer usar o portátil como principal no trabalho, na rua e tudo mais, vai te fazer falta uma bateria melhor, então considere outros. Mas se você não se encaixa nesse público, nesse segundo público, eu acho que é uma boa compra. Então tem aí a minha experiência que eu acabei de contar pra vocês, jogo muito bem nele, jogo indies, jogo até jogos AAA e consigo jogar antes de dormir. Eu sou um usuário do primeiro grupo, um usuário esporádico. Eu acho que para esse tipo de público é uma boa escolha. E é isso. Conta aqui para mim se você já comprou, se você vai comprar, se você tá querendo comprar. E o que te impede de comprar nesse momento. Coloca aqui que de repente eu posso te ajudar. Compartilhar experiências. Valeu? Um abraço para você. Até o próximo vídeo. Falou!